Ó, aqui nós temos a peça pronta, esculpida, conforme foi feito nos vídeos passados. Como eu disse, aqui vai ser um coping métalo cerâmico, e aqui nessa fixa 3 copings para métalo plástica. Aqui nós temos 2 opções de ser feito. Primeiro, nós podemos desgastar todos esses elementos, a cera toda, e deixar ele transformado em coping. Mesma coisa aqui. E outro, nós podemos retirar e guardar essa fixa para servir como base e fazer os copings em Duralay, que é o que eu vou fazer para vocês verem. Eu acho mais fácil. Assim nós temos a nossa fixa preservada em cera para fazer, servir como base da escultura das nossas resinas, tá? Para que isso aconteça com maior facilidade, eu vou ensinar para vocês o processo de fazer uma muralha de silicone. Eu vou usar Labor Mass para fazer uma cópia dessa fixa, para a gente aproveitar o modelo na hora de fazer a parte estética, tá? Então nós vamos pegar aqui uma parte desse silicone, esse Labor Mass vocês devem ter, ou Zeta Labor. Eu não sei qual material que vocês adquiriram, mas qualquer um dos dois, ou qualquer silicone nesse caso, para esse serviço serve, tá? Inclusive silicone de moldagem de dentista, aquele que o dentista usa, também serve. Aquele silicone só não vai servir para fazer muralha de PT nem de PPR, ok? Aí tem que ser silicone próprio para muralha, que seria esse ou o Zeta Labor. O que nós vamos fazer? Manipular bem. Nós vamos fazer uma cópia a gente ter uma noção de tamanho. Vou fazer uma cópia aqui da vestibular, olha, para começar. Vamos assentar bem esse silicone e vamos deixar na linha incisal. Aqui na linha incisal. Não sei se está pegando bem para vocês verem. Isso aqui vai dar uma referência para a gente na hora de colocar a resina foto, o volume, a escultura, todo o trabalho que nós tivemos aqui, nós vamos ter registrado nessa muralha, tá? Eu vou esperar vulcanizar e vamos fazer também aqui pela palatina. Aproveitar que não vai esse homem mesmo, vamos fazer já. Manipula bem, deixa bem homogêneo esse catalisador. Aqui vamos colocar
sem assentar bem, deixando na linha incisal. Para ter uma visão, depois por cima, o espaço que temos. Vamos aguardar a vulcanização desse silicone. E nós vamos usar para fazer os copings Duralei. Na verdade, Duralei é uma marca, tá? Ele criou fama e pegou o nome, mas aqui eu uso essa outra resina, que é também, essa aqui é uma importada muito boa, ótima qualidade, que é igual ao Duralei. Todas as resinas, pode ser Duolei, Duralei, essa aqui, tá? A gente utiliza da mesma forma o líquido dele próprio, aplicado com pincel. É uma resina que ela some totalmente na fundição, tá? Ela não deixa resíduo no revestimento, então não tem perigo de falhar a fundição ou contaminar metal ou a cerâmica, tá? A gente usa muito essa resina para fazer elementos para cerâmica injetada também, porque ela é boa para isso. Aliás, é a única que recomendam da cerâmica injetada. As demais resinas, como Duralei, Duolei, elas não servem muito bem para fazer os elementos para depois injetar a cerâmica, tá? Que a gente utiliza sempre um lenço de papel para manter o pincel limpo. Na utilização de resina, nós vamos usar vaselina. Aqui é só a embalagem do Duolei, que eu pus vaselina em pasta comum. Essa que vocês têm também. Tem que ser isolado, a gente isola com vaselina, por se tratar de resina, não tem erro de grudar tudo. Já está vulcanizado. Essa aqui é a cópia da vestibular. Nós vamos reservar ela aqui de lado. E a cópia da lingual ainda não está totalmente vulcanizado. Vou aguardar mais um pouquinho. Como vocês já devem ter usado essa resina, vocês sabem que a gente molha o pincel, pega uma porção pequena e vai assentando no modelo, certo? E ela toma a presa rapidinho, ou melhor, ela polimeriza rapidinho. Quem toma a presa é gesso. Resina polimeriza e silicone vulcaniza. Esse aqui já vulcanizou.
tá? Tá aqui a cópia da parte palatina. A gente tira a peça e vamos isolar com nossa vaselina. Não vamos deixar muito grossa, que é para não ficar frouxa a peça, tá? Nós vamos tirar o excesso depois. Aqui. É interessante marcar o limite, como nós estamos fazendo em todos. A gente marca depois de passar a vaselina para essa mina de cera riscar melhor. Esse aqui é o nosso limite do preparo. Nós vamos ter que chegar com o nosso dente até esse limite. Então vamos iniciar uma porção. Molha o pincel, um pouco excesso, pega uma porção de resina e vamos assentando sobre o troquel. E nós podemos chegar até a linha do limite do preparo. Não vamos deixar muito fininha para ela não fraturar na hora de soltar ele do modelo. Se ficar muito fina, ela é uma resina muito fraquinha, muito fina, então ela vai fraturar. Então a gente engrossa um pouquinho, porque depois nós vamos dar um acabamento, afinar com uma broca e um motorzinho, uma peça de mão. Tentar deixar bem por igual e sem nenhum ponto muito transparente, como aqui, por exemplo. Nós vamos dar um acabamento e é capaz de furar. Se bem que se furar não tem problema, você pode consertar com resina. Se o furo for muito pequeno, ele vai ter uma camada de cera para a escultura do coping. Tá? Então também não vai ter problema se fizer um furo muito pequeno aí. Engrossar bem o bordo para evitar falhas nesse bordo. Tá aqui pronto. Molar, isolante, vaselina em pasta,
Vamos ver se ele já polimerizou. Vamos soltar. Está todo polimerizado. Para a gente soltar, a maioria das pessoas, os protéticos, eles vêm aqui embaixo no colo para puxar e muitas vezes você fratura a linha de bordo. Então a gente pega aqui no meio, força um pouquinho e leva para cima e ele solta. Você não corre risco de fraturar o bordo. Tá solto. Ok? Então, muita atenção na hora de tirar a peça daqui. Se quebrar também, é uma resina que dá conserto fácil. O acabamento que nós vamos fazer no nosso motor é uma broca de corte fino. Desse tipo aqui, por exemplo. Nós só vamos tirar, afinar um pouquinho, porque nós vamos depois passar a camada de cera. Então, com muito cuidado, nós vamos promover esse desgaste, deixando ele bem fininho, rotação baixa. Sem pegar a linha de bordo, né? Porque já fizemos nossa resina. Vai no limite. Tá pronto. Agora aqui nós vamos fazer a barra para pôr um pontico, que é o elemento suspenso, tá? Para a gente fazer essa barra, a gente utiliza um pedacinho de cera. Pode ser cera de utilidade, cera 7, qualquer cera. A utilidade é melhor, que ela é mais molinha. Para essa barra não encostar na gengiva. Então a gente põe um pedacinho de cera. Servir de apoio aqui para nossa resina. Essa barra é presa
nas proximais, os dois pilares. E aqui começamos construindo. A gente dá uma molhadinha nessa resina para ela grudar bem, a resina nova que vamos colocar. E vamos começar a levar aqui, ó. Bem na proximal, na linha do sulco. Também vamos dar um acabamento depois. Ela vai dar essa escorrida. Vai ajeitando, porque a polimerização dela é rápida. Não tem problema. Dá pra ver porque ficou tudo vermelho agora. Mas é isso aqui. Uma barra unindo os dois elementos. A cera. A barra ainda não está totalmente polimerizada, por isso eu vou esperar mais um pouquinho. Está bom ainda. Quebrou. Vamos colar de novo. As coisas não podem ter pressa. Tem que dar o tempo do material. Já polimerizou. Vamos soltar. E tá aqui a nossa barra. E nós vamos agora esculpir o pôntico, tá? Espaço que fica. Vamos fazer o pôntico agora. Antes disso, eu queria mostrar para vocês a muralha que nós fizemos, o que ela vai dar para a gente. O espaço que nós vamos ter do preparo para
para a nossa resina, para o nosso material estético. Tá? Esse aqui é um guia, inclusive para confecção dos copings. Se o nosso coping não está muito grande, muito grosso, ele tem que ter espaço para colocação do material estético. Tá com espaço bom. Vamos lá para o nosso limpada. Um pouco de vaselina no pontico. Sentar bem para não ficar levantando. E vamos começar o preenchimento do pontico. E nós podemos encostar na gengiva, porque depois nós vamos aliviar a célula desse pontico. Seguindo o princípio da escultura, o pontico tem que estar no mesmo alinhamento vestibular, mesma altura cervical e mesma altura do sulco aqui. Pode ser até um pouco mais baixo, tá? Então vamos observar isso, não é uma bolinha menor. Por que isso? Porque a hora que colocar as resinas fotopolimerizáveis, ou se for cerâmica, massa de cerâmica, ela tem que ter um espaço tudo por igual para a cor ficar perfeitamente igual. Senão, onde tem pilar, vai ficar com a cor diferente por ter menos espaço de material estético do que no pontico. Então eles têm que ter mesma espessura para receber a mesma quantidade de material. Nós vamos levantando, esperando um pouquinho para ela ir polimerizando. Ela polimeriza rápido, só para não ficar escorrendo, tá? A gente ter como levantar esse pontico. Pode dar uma sopradinha que ele acelera a polimerização. Nosso pontico está pronto, esperar ele polimerizar para dar um acabamento superficial e depois vamos completar a escultura dos copings com cera de fundição. A peça já polimerizou.
superficial. Alinhamento, altura. E agora vamos dar um acabamento com cera de fundição. Aqui nós vamos entrar com cera. Vamos usar um isolante para troquel, que agora entra a cera, toda a região cervical, proximal dos dentes vizinhos, região de pôntico. Isolante para troquel é esse verdinho que vocês têm. Posiciona bem a peça, fixa bem e vamos iniciar um banho de cera em toda a peça, cera para fundição. Vou utilizar essa cera roxa aqui para ver se melhora a visão. O nosso coping, ele tem que ter a forma geométrica do dente que vai ser feito. Então nós vamos dar mais ou menos a forma do premolar nesse caso aqui. Se fosse um coping para metalocerâmica, seria da mesma forma, porém não poderia ter nenhum canto vivo, nenhuma aresta viva. O coping para metalocerâmico tem que ser totalmente arredondado em todos os cantos. Observar bem os bordos para
evitar falhar na fundição. Se ele ficar muito grosso, a gente dá uma afinada no metal. É melhor tirar do metal o excesso do que chegar na hora que estiver faltando metal. Aí não vai ter jeito. Eu gosto de fazer uma cinta pela palatina da resina, acabar em cima dela e dar um apoio, inclusive. Tem dentistas que não gostam e tem protéticos que não usam essa cinta também. Não é errado nem certo. Você vai combinar com o seu dentista, seu cliente, se ele aceita ou não. Como é na lingual, não fica antiestético. Mas tem dentista que não gosta. Agora vamos dar uma acertada. Fazer o outro agora do molar.
separa bem os dentes para depois fazer esse corte também na resina. A resina tem que dar essa impressão que o dente não é só uma peça inteira, tem que dar a impressão que são elementos separados. Mas nós temos que deixar aqui bem aberto, se fosse mais, no acabamento da resina ou da cerâmica, a gente entrar com um disco aqui para abrir bem aproximar dos dentes. Os copings estão terminados. No caso, este aqui, essa fixa, vai ser metaloplástica. Ela vai receber retenções para fazer a aderência da resina. Vocês sabem que a metaloplástica, a resina, ela adere mecanicamente sobre o metal, ela não só gruda no metal através de retenções. Já a cerâmica, ela gruda através de reação química entre metal e opaco da cerâmica. Então na cerâmica nosso copo não tem retenções. Aqui agora o próximo passo é posicionar os espruços, e depois dos espruços posicionados é que nós vamos entrar com o esmalte e as pérolas retentivas, tá? Vamos fazer agora esse coping do incisivo central. Então vamos para o central. Esse aqui vai ser metalocerâmica, então ele não vai ter retenções, tá? Vai ser um coping para receber cerâmica. Como eu disse anteriormente, cerâmica adere ao metal através de processo químico.
coping. Precisa ir pro centrão. E os 3 a metaloplástica. Dá um pouco mais de espaço. Galvânico, espaço, então essa é a escultura que vocês vão fazer em cima dessa fixa. Vai virar copings. Ok. Isso daqui agora vai para fundição e depois vamos aplicar resina foto e cerâmica. Treine e tente chegar até aqui para a gente fazer a continuação. E agora nós vamos colocar os sprus, canal de alimentação, para fazer inclusão em anel. Estou usando um fio de sprue de 3 milímetros. Como nós vimos na teoria, o sprue tem que estar a 45 graus em relação ao plano clusal. Esse aqui é o plano clusal, então 90 graus, 45, certo? Vamos dar uma aquecida e colar o fio de sprue 45 graus. Aquece, queima um pouco, corta um pedaço, depois nós vamos acertar essa altura. Vamos para o próximo. O molar eu costumo pôr 2. Quando o molar é um pouco grande, pode ser 1 centímetro, mas eu costumo pôr 2. Também 45 graus em relação ao plano clusal, no caso seria a linha incisal. E nós vamos diminuir essa altura, esses comprimentos, aquecer numa espátula. Aqui não precisa deixar muito longo,
tá? Porque aqui nós vamos colocar uma barra unindo todos esses espruços. Essa barra eu uso um fio de espru de 4 milímetros. Da mesma forma, vamos fixar bem essa barra nos canais. E procura deixar bem arredondado para facilitar a passagem do metal. Nós vamos tirar esse excesso das pontas. Se o metal quente vai derretendo, vamos tirando. Quando a gente faz coping, tanto para cerâmica quanto para metaloplástica, nós vamos passar no metal opaco, vamos passar, aplicar resina para aplicar cerâmica, depois nós vamos colocar numa bandeja refratária ou numa bandeja para fotopolimerizar. Para a gente manipular esses copings, depois que passa opaco, para pegar, colocar numa bandeja, fica muito difícil sem uma alça que a gente faz aqui, para poder segurar com a pinça. Nós vamos fazer aqui e aqui. São dois rabinhos de cera
que eles vão ficar em metal depois da fundição. E nós vamos utilizar a pinça hemostática para pegar isso daqui e manipular, passar o opaco, posicionar, etc. Esses rabinhos que eu falei, na verdade não chamam rabinhos, eles se chamam batoque. Então a gente faz com cera, muita paciência, e nós vamos colocar, por exemplo, aqui no copo metalocerâmico, bem aqui na cervical. Não é no meio da palatina. Coisa pequena. Também não deixar pegar na linha cervical e abaixo. Ele tá grosso por causa da cera. Depois no acabamento do metal, nós vamos deixar isso bem fininho para ajudar a pegar com uma pinça hemostática aqui. E vamos manusear esse copo. Na ponte fixa, eu costumo pôr, pode pôr em qualquer elemento, mas eu costumo pôr aqui no pontico, bem aqui embaixo. Esse batoque, depois da peça pronta, polida, no caso da cerâmica glaseada, nós vamos cortar, lógico, para entregar a peça pronta definitiva. Até então a gente mantém esse batoque, o dentista inclusive usa ele para também te posicionar na boca, fazer a prova. Facilita muito. Que é uma coisa bem pequena, bem sutil. Ok? Continuando no nosso sprue, vou pegar aqui outro fio 4 milímetros, vou fazer um V. E vou posicionar ele aqui. Essa barra vai funcionar como câmara de compensação, conforme está a explicação na apostila. O que é a câmara de compensação? É uma parte mais volumosa do sprue, onde ela vai manter o metal líquido por mais tempo, metal fundido por mais tempo, para ir completando na injeção da centrífuga a nossa peça ser fundida. Então essa parte vai manter
por mais tempo líquida para ir alimentando a nossa fundição. Depois desse passo aqui, nós não podemos esquecer que essa fixa é uma metaloplástica. Vai ser revestida com resina fotopolimerizável, no nosso caso, ou qualquer outra resina estética. Para que essa resina fixe no metal, nós temos que utilizar essas pérolas retentivas que vai fazer, vamos cobrir toda a superfície e vai fazer a retenção da resina na aplicação, certo? Para que essas pérolas fixem, nós utilizamos esmalte incolor, tá? Então o que a gente faz? Aqui. Nós vamos passar uma camada fina de esmalte. Toda a superfície da fixa e vamos pulverizar com pérolas. O esmalte vai fazer com que a pérola fique fixa no nosso elemento. E dar uma limpadinha nos bordos. Depois, lógico, no acabamento a gente acerta isso aqui. Ok? Então ela fica com esse aspecto. Aqui é o nosso anel de fundição. Ele vem duas peças, um anel de silicone. Ele se encaixa aqui. E a peça interna. Okay. Essa aqui chama base formadora de cadinho. Aqui nós utilizamos uma cera, pode ser cera utilidade, cera 7, qualquer outra cera, onde nós vamos prender nossa peça aqui.
vamos posicionar o anel para ver, centralizar o padrão de cera no anel de fundição. O centro do anel é chamado centro térmico do anel, que é o centro do anel aqui. Esse centro térmico é onde ele vai guardar mais calor. Então, onde ele guarda mais calor é onde nós vamos deixar a nossa câmara de compensação, no caso a barra. Então ela tem que ficar no centro térmico. A peça que vai fundir acima do centro térmico, porque aqui, como ele tem mais calor, ele vai manter essa barra por mais tempo líquida e vai fazer a alimentação dessa peça da nosso padrão de cera no processo de fundição. No curso, essa peça aqui vai ser fundida com metal cobre alumínio, que é um metal de baixa fusão. No nosso curso, os alunos fundem os 3 metais, a prata que vocês já fundiram, que é na restauração, o cobre alumínio, que é um metal não nobre, também de baixa fusão, para essa peça aqui, e o metal níquel cromo para cerâmica, que será o coping de cerâmica. Porém, aqui na demonstração eu vou fundir essas peças todas em níquel cromo para fazer uma fundição só. Então aqui eu vou posicionar também o nosso coping métalo cerâmico. Então a única diferença que vai ter do curso para esse vídeo é exatamente essa peça que eu vou colar aqui. Eu colo na barra junto com as outras. Eu vou fazer uma fundição só em níquel cromo, porque esse coping aqui vai ser aplicação de cerâmica, então tem que ser tudo em níquel cromo. Hoje em dia, a maioria dos laboratórios não estão usando mais cobre alumínio. Mas a gente insiste em passar para vocês, porque pode ser que quando saem do curso vocês arrumem trabalho em algum laboratório que ainda utiliza cobre alumínio. Então vocês têm que saber qual é o processo de fundição deles. Mas aqui para a demonstração, posicionar para ver se está centralizado.
pouquinho mais para cá. Processo seguinte, passar um spray de anti-bolha para quebrar a tensão superficial da cera e da resina, esperar secar bem esse anti-bolha, fechar o anel em revestimento e vai para o forno e para a fundição, certo? Esse talvez seja um assunto para o próximo vídeo. Cheguem até aqui que já vai estar ótimo.